ansiosas para receber a cartinha do namorado. Então, lembras-te de alguma cena assim engraçada? Uma ali nos casal de Barbas. Casal de Barbas. A rapaguinha até chorou quando viu que eu tinha a carta. Verdade. Mas ainda era na época da África? O pessoal estava na África, não? Eram grandes, não, já não. Já foi em 76, 77. Pois. Estás a ver? Mas ainda havia os telegramas, alguma coisa? Havia. E tu entregavas os telegramas? Utilizavam-se muito a carta. A carta do telegrama. Não, a carta O telegrama carta normal. era da África, era de carta normal. Entendi. Mas naquela época, João, utilizava-se muito a carta. Mas fala aí Carta dessa... em papel. Fala-me dessa cena de amor, então. O que é que uma carta significava, tu, no teu tempo? Epá, uma carta, naquela altura, significava a felicidade para muita gente. Para muita gente era... Chegaste a chorar com outras pessoas também, já, quando recebiam uma carta? Às vezes vinha uma lágrimas no olho pela felicidade. E as pessoas, às vezes, tanta pressa, queriam abrir na tua frente algumas cartas para ver a novidade. Abriu e mais. E abriam confidencialmente, contigo. Abriu e pessoas que não sabiam ler, às vezes pediam para a pessoa ler. Que coisa bonita! Era. Que Embora eu não gostasse de fazer isso. Não Sim, mas se elas não sabiam ler, tu também tinhas de servir como... eu tinha pena e tinha que servir como juiz, né? E Isso guardar o segredo, dependendo. Isso dia. Isto na zona rural, era mais na zona rural. Nunca me passou pela cabeça Andei 12 anos na zona rural. Então lias muitas cartas para as pessoas que não sabiam ler, que recebiam cartas. Algumas, sim. Mas como é que tu me explicas? Se as pessoas não sabem ler, mandavam cartas, mas porque havia alguém nessa família lia? Era que escrevia. Sim, mas sabiam que alguém na família ia ler para essas pessoas? Quando tu entregavas uma carta para uma pessoa que não lia? Iam pedir às vizinhas. Era, né? Às vizinhas. Sim, era. Iam pedir às vizinhas. E tu achas que isso hoje já não existe mais, né? Não, hoje não. Hoje quase não utiliza essas cartas de amor. Hoje não se utiliza. Agora tem os telemóveis. Agora isso passou. Foi outros tempos. Oh, meu Deus do céu, como isso mudou, fala a verdade. Oi. Então, tu acompanhando, depois a gente vai ter outras conversas, acompanhando, só para fazer uma comparação daquela época para a época de hoje, quando apareceu o telemóvel e essas tecnologias avançadas. Hoje é tudo por e-mail, quer dizer, antigamente tu é o que mandava os e-mails, tu eras o computador ambulante, não é? É uma ideia. Éramos. Eram os computadores ambulantes, né? Éramos. É? Depois, passados 12 anos, fui começar a trabalhar nos carros. Sim. Não havia carros. E então começou a aparecer as encomendas e expressos mails. Sim. Mas isso em que ano, hein? Epá, isto 80. 74 mais 84, 85, 86, por aí. Aquilo... Houve uma revolução muito grande nos Correios. Muito grande. Puseram aqui um carro ou dois só, na altura, e por acaso fui eu, deixei de andar a fazer a entrega da cartinha de amor e algumas fui cartas... eu e um colega, que por acaso era dos Campelos, é que arrancámos com os carros aqui, a começar a entregar encomendas e expressos mails. Olha, eu lá na loja, eu avisava que ia te entrevistar e eles disseram, uns amigos meus lá do bairro, que havia um correio mais antigo, um senhor que entregava as cartas aqui em Torres Vedras. O mais antigo. Já morreu. Como é que é o nome dele? O mais antigo era o Albino e o Gervásio. Era o Albino e o Gervásio. Já faleceram. Já há muitos anos. E desses, praticamente vocês que o substituíram? Eu trabalhei com eles ainda. Trabalhei com eles. E o que é que eles podiam te ensinar naquela época? Por exemplo, o correio, porque a vida do correio... Eles não foram da época da corneta, né? Como é que é essa história da corneta? Isso foi... Antigamente... Eu já não apanhei isso. Mas aquilo andava-se de cavalo? Como é que eram os primeiros correios? O que é que tu entendes disso? Era de cavalo e com uma corneta. Porque é o símbolo, né, do correio, né? O CTT. Era. E depois também que apareceu... O que é que aparece... eu posso dizer desses dois?
Um deles eu posso aqui te dizer. Gervásio. Não, isso pega em qualquer lado. O Gervásio. Estás à vontade. Trabalhei vários anos com ele. Ele, por acaso, era da minha freguesia. Eu sou da freguesia de Vila Verde dos Francos, Alenquer, e ele era da minha freguesia. Mas ele era um dos mais velhos. Eu não o conhecia, só o conhecia aqui. Passado meia dúzia de dias, diz-me ele assim: Alfredo, estás a ver essa malta que aparece aí, todos com os copos bêbados, regressavam e andavam nas aldeias, quase todas as casas tinham vinho naquela altura. E ofereci um pouquinho. E quase todas as casas tinham gente, não é como agora toda a gente trabalha. As mulheres praticamente naquela altura estavam em casa. E havia muito mais agricultura, manual. Nos quintais, nas redondezas, por ali. Não havia tantas máquinas, nem nada disso. Eram as herdades. E eles passaam, olha, lá vai um copinho, e ele bebia. Depois, passado de 50 metros, era outro a oferecer, vai um copinho, ele bebia. E aí? E o que é que ele contou no final da história todos os dias assim? E ele, passado pouco tempo, para aí 15 dias, 3 semanas de eu estar aqui, diz ele assim para mim, ele tem comigo, Alfredo, estás a ver? Estes? Não caias nisto, pá. Tu andas já na zona rural, nunca aceites vinho. Porque começa-se a aceitar, começam-se a viciar. É isso, é. A viciar. Aquilo ficou, João, aquilo ficou. E eu então nunca bebi, nunca na minha vida. Nem precisaste ir para uma igreja evangélica para te dizerem como é que te devia se comportar. Eu desculpava-me sempre, dizia assim para eles, não, eu só bebo à refeição. Ah, que coisa boa. Porque senão andava sempre... Aí chegava uma hora que tu ias falar assim, estavas bêbado? Foi. Aí ias falar, epa, os outros beberam, eu que fiquei bêbado. Isso não colava. Então, e a dona Graciete, o que é que conta da época que a senhora trabalhou no Correio? Fala agora um pouquinho. Olha, trabalhávamos muito na altura. O que é que faziam na época? Eu trabalhava no balcão. Sei. Atendia às pessoas, pagava-se valos, mandavam telegramas, iam telefonar, faziam essas coisas aí, mandar encomendas, cartas registadas. Então, mas me explique, os telegramas, aquilo eram uns códigos, não era? Exato, eu trabalhei muito tempo nos telegramas em Alvalade, então, Lisboa. E como é que aquilo funcionava, os telegramas para alguns que não sabem como é que aquilo funciona? Uma máquina que chamava-se teleimpressor, era através dessa máquina que nós passávamos os telegramas para a central telefónica de Lisboa. Era assim, depois eles emitiam para as localidades. Nós aqui em Torres recebíamos daqui das terras em redor, Ericeira, Mafra, Livramento, tudo vinha aqui parar e depois passávamos para Lisboa. Sim, mas... Quando era para os barcos, passávamos à Marconi. Por exemplo, os telegramas vinham da África, por exemplo, como é que isso funcionava? Passávamos já a Lisboa, à central telefónica. Mas elas é que entravam... E depois já não sei, na central telefónica. Isto mudou tanto. Olha, quando eu fiz construção civil em 1970 e pouco, o computador era uma sala grandíssima. Aquilo era relé. E gravava-se tudo, os programas tudo em Fórmula X, para fazer os desenhos dos projetos. E aquilo ficava gravado numa fita cassete de música, os programas. Ao ponto que isso chegou, não é? Num chipzinho, agora uma coisinha tem não sei quantos gigas, milhares de gigas. Pões lá a tua vida toda acumulada num espaço micro, né? Olha, e aqui em Torres Vedras, tu trabalhaste no Correio até? Eu trabalhei, depois andei uns... Não, até Até que ano aqui? 85, 85... Quando saíste do Correio? Quando saíste do Correio? 2009. Então estás há muito tempo já aposentado. Pois é, mas tu nunca esqueceste... Aposentei-me com 59 anos. Ei, época boa. Ainda não tinha 60, época boa. Agora é tudo com 67. 67 foi o meu caso. Então tens lá um terreninho para os caras funchar na terra, algumas coisinhas assim para passar o tempo. Tem? Ou é andar assim pela rua, assim que nem eu te vejo sempre a correr, andar para cima e para baixo. Mas isso é a tua ginástica de sempre, né? Tu não consegues ficar parado. Pois não.
É, não é? Olha aí as saudades quando tu saíste do correio, aquela ginástica que tu fazias todos os dias para cima e para baixo.